Olá, tudo bem? Eu me chamo Danilo Egli e trouxe aqui uma apresentação do Atlas ODS Amazonas, um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Amazonas com demais parceiros, e é um grande prazer para a gente participar desse evento e apresentar os nossos estudos e a metodologia que a gente utiliza em prol da Agenda 2030. Bom, o Atlas surge de um incômodo, na verdade, que a gente possui quando a gente vê uma imagem como essa, que é da taxa de mortalidade de crianças abaixo de 5 anos, retratada em 2010, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? A gente tinha esse retrato do Brasil dentro de um mapa mundi, sempre mostrando todo o seu território na cor verde, né? Mas quando a gente conseguia, de certa forma, explodir essa estratificação de informação para os estados, a gente conseguia visualizar uma outra realidade. E, por conseguinte, quando se tratava de municípios, a realidade ficava bem mais séria. Então, por entender que essa visualização de informação acontece, sobretudo em diversos indicadores do dia de hoje, a gente começou a observar que dentro da Agenda 2030, não necessariamente os objetivos traziam indicadores que fossem comuns com os mesmos números de outras regiões do país. Então, essa mosquinha que ficava zunindo no nosso ouvido fez com que a gente convergisse algumas ideias e desse origem ao nosso projeto, que é o Atlas ODS Amazonas. Bom, o Atlas ODS Amazonas ele surge também dessa publicação que a gente toma por base, que são as Metas Nacionais de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, produzido pelo IPEA em 2018. Né? Essa publicação ela reuniu uma série de servidores públicos que trabalharam analisando as metas e indicadores da ONU e trazendo isso para a realidade brasileira. Né? Essa publicação está disponível, a gente se aprofundou nela e a gente considerou que os indicadores que já são trabalhados pelo IBGE e outras instituições ministeriais do Brasil fossem utilizados como base para a gente utilizar nas nossas análises. Então, quando a gente se aprofunda, a gente descobre que 31,2% dessas informações inseridas no documento do IPEA podem ser trabalhados, né? E a gente inicia, então, uma busca de indicadores nas plataformas nacionais para poder entender a realidade dos municípios do Amazonas. Lembrando que a gente também se encontra num vazio de dados imenso quando se trata em municípios do Amazonas, porque 90% deles possuem menos de 100 mil habitantes, né? Até mais que isso, né? Cerca de 95%. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, alguns dados eles não são necessariamente computados e a gente precisa avançar em estudos da universidade, de pesquisadores que conseguiram trabalhar regionalmente ou localmente cada indicador ou uma informação. Então, a gente fez essa análise dos indicadores apresentados no documento do IPEA e foram essas porcentagens que a gente encontrou. Tá? Bom, o Atlas ODS Amazonas ele tem alguns pontos que são importantes a gente trabalhar, que a gente trabalha no nosso horizonte. Né? Então, a ideia de governança colaborativa, para a gente contribuir também no que a ONU chama também de governança transversal ou governança multinível, né? Onde a gente trabalha não só os decisores públicos que estão envolvidos na gestão executiva ou legisladores, a gente trabalha também a organização da sociedade civil, entidades de base, todo mundo que pode participar dessa construção. Então, a gente monitora os indicadores, né, e acompanha essa evolução deles. Então, com o surgimento agora das informações do censo, a gente está muito ansioso para começar a comparar os resultados que a gente já conseguiu adquirir com base no censo 2010, né? Então, a gente vai estar ansioso com esse resultado. Bom, a gente sempre proporciona que os dados estejam sempre disponíveis, acessíveis para qualquer pessoa que acesse a nossa plataforma, até porque a gente também gostaria muito que as pessoas pudessem também brincar ou analisar e exercitar os dados que a gente consegue garimpar. Bom, o foco dela são os municípios do Amazonas, então a gente aprofundou nos 62 municípios, então todos os nossos dados que estão apresentados, indicadores apresentados, eles possuem sempre a apresentação para os 62 municípios. Né? E a gente está com isso monitorando todas as metas apresentadas na Agenda 2030.
Bom, a gente tem uma necessidade do Amazonas de analisar realidades muito diversas, né? Mesmo sendo um estado, um estado que possui muitas variações, mesmo dentro do mesmo bioma, né? E a gente tem a filosofia, mesmo da agenda, de que ninguém fique para trás, e a gente tem no diagnóstico desses indicadores e na análise ativa, junto com outros pesquisadores, retratos da realidade, né? Bom, o Atlas surgiu em junho de 2019, a gente apresentou os primeiros indicadores e fizemos um lançamento. Nossa equipe não é tão grande como outras equipes de projetos de pesquisa no Brasil, mas a gente consegue ter uma interlocução com diversos setores da sociedade, e a gente provoca para que eles participem e opinem. Então, nas imagens que vocês veem agora, é a imagem do dia do lançamento, a nossa equipe de trabalho que iniciou o projeto, já mudou algumas vezes, e os atores que estão envolvidos. Tem gente aqui do Tribunal de Contas, gente da universidade, pessoas de outras universidades, secretarias municipais de meio ambiente, tanto do estado quanto do município, além da Controladoria Geral do Estado, além de ONGs que participam com a gente. Então tem muita gente envolvida, né, no nosso relacionamento. Bom, essa é a plataforma que a gente apresenta. A gente usa uma plataforma chamada Looker Studio. É uma plataforma de dados do Google, que ela é totalmente gratuita, e a gente consegue inserir os dados numa planilha, que também é do Google, e a gente consegue exportar esses dados ou fazer uso desses dados para uma visualização de dados. Então, para vocês terem ideia, é um software proprietário utilizado muito por quem faz apresentação de visualizações de dados, assim, BIs e etc., é o Power BI. Então a gente tem um genérico do Power BI gratuito, que é o Looker Studio. À esquerda vocês percebem que a gente tem um painel das informações de extrema pobreza no Amazonas. Todos os indicadores que a gente apresentou até hoje, eles possuem um filtro ali em cima, e aí você pode clicar nele e selecionar o município do Amazonas. Quando você seleciona, automaticamente a plataforma ela se adequa para aquele município e apresenta os dados daquele município. Então, a gente sempre tem o dado geral do estado e depois os dados estratificados para o município. Ele é feito nessa forma porque quando você consegue clicar para imprimir, ele imprime uma folha. Então, é bem legal porque a gente pensou que os munícipes poderiam tranquilamente imprimir os indicadores de seu município e depois levar para discussão de maneira fácil. A gente produz, como está aqui embaixo, um boletim. Então, depois de trabalhar o dado e entendê-lo cruamente, a gente passa para uma análise. E nós não fazemos isso sozinho. A gente consegue encontrar aqui na Universidade Federal e também no setor público e em organizações do terceiro setor que trabalham com temáticas específicas, opiniões. Então, a gente sempre tem a ideia de trabalhar o que a gente chama de pontos fortes do indicador. Então, a gente destaca um município ou outro que tem destaque positivo ou negativo, ou um conjunto de municípios. E depois a gente apresenta esses dados para os pesquisadores que elaboram uma análise. Então a gente sempre tem uma opinião. Nossos boletins eles são publicados num site e a gente já disponibilizou todos eles, né? É o boletim atlasods.com.br. A gente deixa isso disponível, ele já tem o ISBN, ISSN, está publicado direitinho. Também está na plataforma da Universidade Federal do Amazonas de dados, né? Então é bem fácil de encontrar. E foi uma forma também que a gente encontrou de dar acesso rápido para as pessoas do boletim. Bom, como é que a gente faz? Depois que a gente trabalhou esse boletim, né, conseguiu construir com os pesquisadores, a gente parte para publicizar a discussão. Então a gente realizou muitas lives, a gente na pandemia fazia uma quase todo dia, e a gente apresenta esses dados com esses pesquisadores, a gente comunica a imprensa e etc. É como se a gente tivesse uma coletiva de imprensa ali, que em mais ou menos 40 minutos, 50 minutos, a gente apresenta as vertentes daquele tema. A gente também participa de capacitações, a gente participou de uma capacitação muito bacana com professores da rede municipal de ensino, né, com o pessoal que trabalha com a capacitação de professores. Então a gente conseguiu apresentar como utilizar os indicadores, como utilizar os mapas que a gente produz, a plataforma para poder fazer pesquisa em sala de aula. E a gente também organiza eventos de apresentação desses dados públicos, quando a gente convida a sociedade para estar com a gente num teatro, num auditório, apresentando essas informações e discutindo. Sempre com pesquisadores e sempre com uma comunicação muito colaborativa, né? Tendo em vista que a gente quer levar o tema para discussão e expandir a ideia de conversar sobre a Agenda 2030. Uma outra consequência também da publicização desses dados são reportagens que a gente consegue emplacar com jornalistas locais, tendo em vista a importância dos temas que a gente traz
para cá. Então tem sido bem bacana a receptividade dos veículos de comunicação aqui no Amazonas com relação aos dados que a gente apresenta. Bom, uma outra entrega que a gente considera talvez a melhor até hoje dentro da pesquisa, que já dura 4 anos, é que a gente pegou esse formato de gráfico rosa da OCDE, que apresenta de 0 a 100 os indicadores dos objetivos, né, por objetivo, e a gente conseguiu trazer isso para os municípios do Amazonas. Então essa é uma entrega que é fruto de uma pesquisa de mestrado do nosso aluno Bruno Lorenzi, e a gente conseguiu construir para os municípios do Amazonas. Então hoje os municípios do Amazonas possuem cada um seu gráfico rosa, onde a gente tem a apresentação de 42 indicadores, e nesse gráfico a gente percebe aí no círculo exterior a logomarca de cada ODS, e a gente, dentro dos indicadores que a gente trabalhou 2 ou 3 para cada objetivo, a gente consegue ver nessa escala de 0 a 100 no índice de onde o município consegue alcançar. Isso é legal porque a gente percebe, por exemplo, Manaus, que é a nossa capital, é a cidade que mais se aproxima do alcance das metas estabelecidas ou da melhoria de indicadores, e a gente tem, por exemplo, Coari, que é uma cidade aqui do Amazonas que recebe royalties da Petrobras, recebeu por muitos anos por causa da exploração de gás, e olha os indicadores como estão vazios e não tão estruturados, né? Então isso é bacana porque dentro dos 62 a gente consegue fazer essas comparações. A gente ficou muito feliz com essa entrega, e ela é que baseia o nosso trabalho de agora que está sendo produzido, que é uma versão impressa do Atlas. Bom, esse é o ranking que foi criado pelo Bruno, né? Então a gente conseguiu ranquear no trabalho dele a posição de todos os municípios do Amazonas. Isso também deixou a gente muito grato com o trabalho e feliz com o esforço do aluno, no sentido de que a gente consegue ter uma ideia dos percentis de como estão os municípios do Amazonas, né? E aí começar a ativar esse olhar para a necessidade de ações que melhorem os indicadores do município. Bom, esse é o nosso modelo do Atlas impresso, ele está em produção, a ideia é que a gente lance esse ano. Cada município vai ter aí uma lauda frente e verso com esses indicadores e a apresentação do gráfico rosa, o índice e uma análise aí de como está o município, além de informações do município. Por isso que a gente está chamando ele de primeira edição do Atlas ODS. Os impactos que a gente conseguiu em nosso projeto até agora são alguns e são significativos, na nossa opinião. Nós fomos convidados para participar da elaboração do Plano Plurianual do Governo do Estado do Amazonas, 2020-2023, e todas as metas estabelecidas pelo governo estavam atreladas aos ODS, então o Atlas conseguiu participar ativamente das oficinas e contribuindo com o PNUD, que foi convidado para estruturar esse plano do governo do Estado do Amazonas. A dissertação do Bruno, né, que foi apresentada, e ela está sendo levada para um doutoramento, como está no ponto aí descrito, e a gente vai investir na ideia de replicar o que a gente fez e faz nos municípios do Amazonas para os municípios da Amazônia Legal. Bom, nós fomos convidados também pela Confederação Nacional de Municípios para apresentar essas informações para os municípios do Amazonas, e é interessante porque os municípios do Amazonas, na associação local, nunca nos receberam, mesmo a gente tentando insistentemente. Mas a gente conseguiu fazer isso para alguns municípios através da própria confederação, que identificou o nosso trabalho sendo feito por uma universidade pública e etc., com um trabalho avançado, né, na ideia de analisar a Agenda 2030 e conseguir monitorá-la, né? E os alertas que a gente tem realizado, a gente conseguiu avançar e descobrir que 7 municípios do Amazonas possuem indicadores crescentes na última década com relação a homicídios de mulheres, né? Dados esses que foram retirados ali da plataforma do DataSUS e apresentam um dado que pouca gente conhece, como municípios que possuem uma população indígena muito grande e o homicídio de mulheres muito alto também, que é São Gabriel da Cachoeira. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, a gente está muito feliz de ter sido convidado. Não conseguimos estar com vocês fisicamente, mas estamos com o espírito focado na melhoria dos indicadores do Estado do Amazonas, da Amazônia Legal, e unidos por um mundo socialmente mais justo e igual para todos. Muito obrigado, eu sou o Danilo, podem contar comigo, meus contatos estão aí e a gente vai se falando. Grande abraço.